Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam nossa programação através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo, além dessas 5 cidades, através do cabo, que sintonizam toda a programação da Vale TV, claro, todas as plataformas digitais. Já está aí a nossa live no Facebook, na página da Vale TV. Você pode, inclusive, compartilhar aí com toda a família, com os amigos. E também lá no nosso canal no YouTube já está o nosso programa no canal do YouTube da Vale TV. Aproveita para se inscrever e saber, sempre que entrar um novo programa, você já pode assistir na hora que você quiser. Agradecendo o Bruno e o Vitor, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E, claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que compartilha com mulheres e homens as principais tendências de moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita apresenta uma moda inteligente que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, além do conforto nos seus pés, tem também toda a linha esportiva em roupas para você praticar o esporte que quiser com a linha Activita da Beira Rio, uma empresa genuinamente gaúcha. Mercator, feiras e eventos, tudo novo de novo na Zero Grau, feira de calçados e acessórios, apresentando as novidades outono e inverno. Lá estaremos 20, 21 e 22 de novembro nos pavilhões do Serra Parque em Gramado, tanto com o nosso Estação Hamburgo, programa direto lá da feira nos 3 dias, quanto com o nosso projeto Calçados SA, que é o programa da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coreiro calçadista. Feira de calçado no Rio Grande do Sul, em novembro, é em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, há mais de 24 anos no mercado, atuando em mais de 15 cidades e o mais importante, trazendo o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet, para você inclusive acessar todas as nossas plataformas digitais e conferir os conteúdos gerados diariamente aqui pela equipe da Vale TV. E conosco também a Societax. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax. Especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e demanda de cada cliente. Então faça contato pelo 5132736821, siga lá no Instagram, @Societax, diariamente informações para a sua empresa. Por incrível que pareça, no nosso Brasil, 95% das empresas pagam imposto indevidamente. Então faça um contato lá sem custo nenhum. Só vai ter custo se a sua empresa necessitar de alguma ação da equipe da Societax. Vitor, por gentileza, presente a qualificadíssima bancada da noite de hoje, que estão conosco aqui nessa terça-feira. Eles que são escritores, compartilham principalmente aqui as suas histórias com a gente. As professoras trazem aqui informações, orientações através da literatura, que eu costumo dizer sempre aqui, né?
a salvação do mundo é pela educação. Eu não acredito em outro meio a não ser pela educação. Ela é professora, vem para falar aqui das suas mais recentes, inclusive me presenteou aqui com mais recente olhar colorido sobre aquela maravilhosa cidade de Ivoti, presidente da Sociedade Ivotiense de Estudos Humanitários, né? Arte educadora, arte terapeuta. Bom, se eu ficar falando o currículo aqui, nós vamos meio programa aqui, né, André? Andréia Baumschneck, seja bem-vinda. Olá, obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. Trouxe todas as obras aí? Trouxe todas as obras. Resumo. Eu vou ser vou tentar fazer uma síntese, né? Muito bom. Eles são um casal que compartilharam uma experiência fantástica com a gente, né? 25 anos de estradas, histórias e bênçãos, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos instrumentos do Senhor, eu sempre digo isso, né? E eu digo também que se é Cláudia é bom, né, Bruno? Tu sabe? Tô aqui com... Eu estou aqui com o Cláudio e a Lorita Gerhardt. Seria bem no Gerhardt. 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 Bem no Deutsch. Já que eu isso. fiquei 15, tem que ter aprendido 15 dias na Alemanha, né, tia? Mas o meu maior problema, sabe qual é, Cláudio e Lorita? Não, aqui nessa região se fala assim. É o mesmo sobrenome, mas cada região se pronuncia de uma maneira, né? Aí confunde o brasileiro que Castro Alves, imagina, poeta dos escravos, né? Tive a coincidência, o Castro da mãe, o Alves do pai, e aí juntou Castro Alves, negociei com a patroa, passei pro filhão também, segui o Castro Alves adiante. Esse sobrenome importante. Eles que vivenciaram, né, a maior aventura assim, da vida deles desde 1995. Me corrija se eu... Certíssimo. Se eu tiver alguma coisa... primeiro de carro, depois de motorhome, que a gente estava comentando antes do programa aqui, né? O casal percorreu aí o Brasil e ouviu relatos aí desta união que 12 de dezembro de 64? Nós vamos fazer agora 58 anos de casados. Parabéns. 59 em dezembro. 59 em dezembro. Em dezembro. Né? Sim, 24, ano que vem já. 60. Eu já vou fazer 80 agora, dia 8 de outubro. É mesmo? 80. 8 do 10, 80. Não, mas vai poder continuar a andar de motorhome aí? Por que não? Por causa da multa, depois dos 80? Boa, gostei. Vai ter que cuidar. Como é que é? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Pior que eu já tinha me feito essa piada e eu agora não atinei. Estava com a faísca atrasada. Vamos contar pra gente, conseguiram registrar em livro todas as emoções? Não. Tudo, na verdade, não, né? É um resumo. Um resumo. É um resumo. Um resumo, sim. Do que vocês viveram e ouviram nesses anos todos. Especialmente ouvimos também. Por isso surgiu até o livro. Uma vez a gente fez uma viagem, começou em São Paulo e foi até Mato Grosso, Goiás, e quando a gente voltou, a gente estava compartilhando com a nossa nora e o filho, né, as emoções da viagem, e daí eles perguntaram, mas em São Paulo não aconteceu nada? Aí, porque nós só contava de Mato Grosso e Goiás, né? É que já era passado, né? Então, todo final de semana uma nova história a gente ia esquecendo. Cada dia praticamente uma nova emoção. E aí a gente começou, ele dirigindo e eu tomando nota das histórias. A copilota ia... E aí a gente, então, e daí a gente ia fazer uma grande festa, porque a gente viajava então já há 25 anos, quando começou a pandemia, nós estávamos em Santarém, no Pará. E aí a gente ia festejar os 25 anos e lançar nosso livro, e o pessoal de lá já tinha até passagem comprada de avião, porque eles diziam, 20 anos, vocês vêm, agora é hora de nós conhecer Ivoti. Que legal. E daí entrou a pandemia. Olha aí. Daí Quero saber tudo isso aí, o que vocês puderem contar. Eu sei que uma hora é pouco para a gente contar todas essas histórias, porque também está conosco aqui ela que é formada em pedagogia, pós-graduada em educação física, estudante de letras e libras, né? E aluna de japonês. Isso eu achei fantástico, até porque temos uma comunidade muito forte, né?
na cidade de Ivoti. O quarteto aqui é de Ivoti hoje, né? Hoje a gente está destacando a cidade de Ivoti. E também, por isso que eu botei um pouquinho longe ali, né? Professora de judô. Estou aqui no meio. Tudo bem. E professora de judô e árbitra, né? Ela também faz a arbitragem de judô pela Federação Gaúcha. É isso? Faltou algum detalhe? Depois tu conta. É a Carol, Caroline de Aguiar, tudo bem? Tudo bem, prazer, obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui falando um pouquinho de Ivoti, né? A cidade que me acolheu, já moro lá há 10 anos. Pois e é, um prazer falar. Né? Sim, sou de Porto Alegre. E mais há 10 anos eu moro lá e um prazer falar da colônia japonesa, que vem toda a minha paixão, né, pela cultura japonesa. Sim. Começou através do esporte e dali foi o primeiro passo, né? Que legal. E tu trazendo como é que é? O Haruto. Meu primeiro filho. Esse aí. Filho literário, né? Olha aí, quero saber também todos os detalhes. Andréia, bom, a gente se conhece, né? Nem vamos dizer quanto tempo. Não, Eles vão ficar fazendo conta Ixi, aí. faz muito tempo, faz mais de 20. Faz alguns aninhos já e eu sempre admirei o teu trabalho e que bom que tu pode agora registrar em livro isso e participar de mais outros, né? Quer dizer, aqui é um trabalho direto teu, esse teu olhar colorido com mais pessoas envolvidas, né? Isso. Eu fiquei impressionado com os desenhos, inclusive, desse último aqui. Bom, legal, professora de artes, legal. né? Fala pra gente como é que foi essa questão de deixar registrado. Foi mais ou menos o caso aqui da Lorita e do Cláudio, de deixar, porque o conhecimento, eu digo sempre aqui, né? É para ser compartilhado, não é para levar com a gente. Então, é até bacana estar nessa mesa com os colegas aqui, porque durante muito tempo, só vou falar um pouquinho disso, Sim. eu tinha feito uma escultura enorme, era um braço e uma mão, era a mão de Deus, né? Mais de 2 metros de comprimento, assim. Uau. E logo que eles começaram a fazer as atividades, o Cláudio e a Lorita, né? Havia um encontro em que eles trabalhavam a mão de Deus, e a minha mão de Deus viajou muitas vezes com eles. Sério? Muitas vezes. Que legal. Até não... Precisar só, desculpa, Sim. mas precisava ver a polícia rodoviária nos parando, nós explicar o que era uma escultura. Mão, né? Era uma escultura intensiva. Muitas fotos. Essa é a mão de Deus. Era quase uma cadeira. Ela que está nos iluminando o caminho. Né? Então é muito bacana assim poder estar aqui. A Carol também, né? Quando veio para Ivoti, trabalhou comigo lá no Plug, né? Foi assim uma pessoa bem bacana, justamente para a gente reativar o judô. Bem, mas eu hoje venho falar muito do trabalho que eu tenho feito na Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos, né? A CIEU, que é uma entidade que existe formalmente como entidade desde 2011, mas já em 2005 ela foi criado um grupo de estudos históricos coordenado por um professor que veio de Santa Maria, né, e que chegou em Ivoti e começou a gostar da cidade, mas ele queria saber sobre a cidade de Ivoti e não encontrava, né, registros, a não ser assim uns poucos livros mais fininhos da Herta Patro, né, Ivoti um pontinho no mapa, algumas coisas da Dirce Wagner, alguns escritos na biblioteca, mas em geral não havia nenhuma publicação maior, né, um trabalho mais aprofundado. E o professor Roque começou a coordenar esse livro aqui. Esse aí. Bom Jardim e Ivoti no Palco da História, foi lançado em 2013, né? Foram lançados 2.000 livros, 1.000 livros foram doados para entidades culturais, para escolas, né? Para entidades de todo o estado. Belo material, né? Um belo material. Hoje de manhã ainda nós entregamos lá à Escola Estadual Matias Schitz 60 livros para os alunos do ensino médio, 2º ano. E na semana passada mais 30 para que eles pudessem desenvolver um projeto sobre a cidade de Ivoti. Porque nesses estudos a gente descobriu coisas interessantes, como por exemplo, a nossa cidade não começou no núcleo de casas históricas, que hoje é o núcleo que chamam, a localidade que chamam de Buraco do Diabo. Não começou lá, né? A nossa cidade começou em Bom Jardim. Porque Bom Jardim era todo esse trajeto, desde Estância Velha, né, subindo Lemberg, né, um morro de lama, em direção seguindo a Presidente Lucena, né, até mais ou menos o Belvedere. Então, esse trecho, esse trajeto era Bom Jardim, que já existia, inclusive, antes dos imigrantes virem. Né? Então, em 1824 e depois 26, quando vieram a Ivoti, a localidade de Bom Jardim já existia. Né? Então, aqui nesse livro, a gente traz um olhar sobre a questão
da cultura indígena, né, dos achados de 11 mil anos atrás, desse povo que viveu lá antes. Depois fizemos um livro em 2014, Dramas, Comédias e Tragédias de Bom Jardim, que são contos pitorescos, onde as pessoas que participaram trouxeram, assim, agregaram um tanto de ficção também, né? Então, claro, algumas coisas, relatos de memórias, né? Porque a gente considera também na sociedade que não só a história oficial é importante, mas as memórias, né? E as memórias, elas não são muitas vezes fidedignas, mas elas falam daquilo que a pessoa lembra, de um fato acontecido, de uma coisa que impactou. E por isso que a sociedade é humanística, ela não é só uma sociedade de estudos históricos, né? Depois, em 2020, a gente lançou esse. Em plena pandemia, nós nem conseguimos lançá-lo de forma adequada, porque todas essas publicações aqui envolveram mais de 30 autores, cada uma delas, né, dessas 3 que eu apresentei. E Mosaicos de Então, ele traz um olhar sobre vários temas, vários assuntos, né? E aí, 2020, final de 2020, começamos a desenvolver um projeto voltado para o público infanto-juvenil. Então, tem uma coleçãozinha aqui, né? Porque nós não podíamos mais nos reunir. Esse grupo de estudo se reunia semanalmente na Câmara de Vereadores ou em outros locais. Né? Imagina que são hoje mais de 80 membros e muitas vezes nós tínhamos 30, 40 pessoas reunidas conversando sobre um assunto e daí alguém complementava a pesquisa do outro. Então, era um momento assim, de interação bem grande. E em 2020, começamos a fazer as publicações infanto-juvenis dialogando com a arte. O primeiro foi sobre o patrimônio histórico, né, através das obras do Maurício Weber, que apresenta o núcleo de casas históricas, as casas da Picada 48 Alta, as casas ecléticas, né, traz um pouco da história da chegada dos imigrantes, a Ponte do Imperador. Depois, colônia japonesa, porque a Carol mesmo disse da importância disso. Sim. E para nós tem sido o livro mais vendido até agora, né? Até nós, sempre que a gente pode, a gente está nos eventos da colônia japonesa, né? Uma vez... daquele do último domingo do mês? Sim, eu acho que a Carol vai falar um pouco disso depois, então eu não vou falar muito da Carol. Mas é um momento de conhecer, né? Porque nós temos várias palavras em japonês e tentamos explicar o que significa, que sentido tem, né? Porque afinal a gente vive numa comunidade bastante plural, mas ainda com um número bem maior de teuto-brasileiros, né? E a colônia japonesa não está no centro da cidade, então muitas pessoas da própria cidade, alunos hoje de manhã, não conhecem a colônia japonesa ainda, alunos de ensino médio. Então, nós temos uma luta, né? E depois eu digo a gente, mas quem escreveu toda a coleção infanto-juvenil fui eu, né? Porque eu assumi a presidência e nós não podíamos dialogar muito, então, entre ser presidente, ser vice, fazer o trabalho, as pessoas diziam, bom, tu tá aposentada, então agora tu pode fazer, pode escrever, né? E como a gente pegou também o viés da arte, né, dialogamos um pouco com isso. As obras do Flávio Scholes, que é o meu artista predileto, digamos assim, mas é uma questão minha, pessoal, né? Eu trabalhei com ele no meu mestrado, né? É uma pessoa que eu admiro muito por toda a trajetória dele. Trabalhar a diversidade cultural, um olhar sobre a família, o que é o contexto da família, como desagregou essa coisa da família, as problemáticas que se instalaram a partir da saída do campo, né? A própria questão da urbanização, né? Essa questão das periferias, do crescimento, da violência, da insegurança, mas ao mesmo tempo trazer um olhar de esperança, trazer também o olhar para a fé, ele traz o Cristo de mãos vazias, então é um trabalho muito legal e ele olha para o país. E a última publicação é sobre a última até agora, que nós publicamos agora em agosto, que fala sobre o ecossistema de Voti. Então nós olhando para nós mesmos, né, e percebendo que somos criação, né? O Criador nos fez não fora da natureza, nós fazemos parte desse conjunto, né? E precisamos olhar para isso a partir de um texto de 136 anos atrás, escrito por um padre que veio da Alemanha, foi professor de 10 disciplinas em São Leopoldo e vinha passear em Voti a cavalo, né? E ele passeava pelas estradas de lama, conversava com as pessoas e ia escrevendo, mais ou menos o trabalho que a Lorita fazia, né? Ouvindo o Cláudio, foi escrevendo as narrativas e aí ele conta sobre a flora, a fauna,
como era o solo, as enchentes do Arroio Feitoria já há 136 anos atrás, Não é de agora. mostrando as casas inundadas. Então o texto assim, é um texto bem interessante, dialoga com esse legal. texto histórico e com as problemáticas de hoje. Né? E os desenhos desse último, eu acabei fazendo porque eu tentei, né, convencer as 24 bordadeiras a fazerem o seu próprio risco. Mas foi difícil. Ainda é um pouco difícil isso, né? Elas fazem um belo trabalho, mas ainda não se autorizam a fazer os seus próprios desenhos. E a gente tem uma longa caminhada ainda, né? Muito bom. Cláudio, Lorita, como é que surgiu a ideia, assim, de vamos para o mundo? Vamos para o mundo. Nós tivemos, já sempre, a gente estava envolvido no trabalho da comunidade. Sim. E por isso nos éramos convidados assim também para sair para outras denominações, outras comunidades. Quer dizer, vocês são fundadores do Ministério Família Cristã Feliz. Né? Isso. Esse é o nosso ministério. Um dia desses nós estivemos num lugar chamado Arroio do Padre. Hoje em dia ele é município, mas na época ainda pertencia a Pelotas. Ah, é? Nós Apoio do padre. aí nós tivemos... Sem arroz e sem padre. sem arroz e sem padre. Na época, pelo menos. Gostei! Mas aí a gente fez palestra lá, foi um encontro assim com a comunidade durante o sábado. Domingo houve um piquenique com todas as famílias. E na hora de ir embora, aí o senhor lá, seu Bonoff, Arnildo Bonoff, o nome dele, ele convidou para nós ficar lá. Olha aí. Fica aí, amanhã nós vamos ter uma reunião com a OASI, são de mulheres, né? Que a Lorita podia trazer um recado, você poderia dar um recado para os jovens ou para a diretoria que vai se reunir. Daí a Lorita disse, não, mas os nossos filhos estão em casa, precisam ir para a escola. E a nossa loja E a abre nossa- às 7h30. A nossa loja abre às 7h30, então não Tinha dá. uma loja ainda. Loja deles. Aí nós fomos embora. Era. E me ocorreu assim, eu fiz uma pergunta para ela. Lorita, puxa, tu nem sabe como isso aí mexeu comigo, esse convite. Eu gostaria de poder ter ficado aí. Sim. É um sonho assim. Quem sabe a gente faz depois que eu me aposentar, a gente começa a viajar por esse Brasil aí, onde nos convidam. Olha, onde nos foi convidam. nascer a ideia, né? E daí, tu topa isso? Ela não respondeu logo. Viajamos mais uns quilômetros aí. Mais uns quilômetros. Tu não me deu a resposta, o que tu acha? Topa ou não topa? Pô, ela tinha alguns quilômetros a pensar de Pelotas aqui, dá mais de Ela tinha, mas ela não levou tanto tempo. Aí ela disse, não, eu topo. Encostei o Fuquinha na época. Sério? No acostamento e fiz uma oração para Deus. Eu, olha, nosso propósito, nosso objetivo é servir ao Senhor quando a gente se aposentar das atividades normais aqui, 24 horas por dia. Onde nos Para chamaram. onde nos chamarem. Tem a data disso, Cláudio? O ano. Tá no livro, tá no livro. O ano. Agora é 90, não, 95, não. Não, 95 começou. É. E daí ele colocou naquela hora, ele disse, se Deus nos permitir, que a gente tenha um motorhome, para viajar de motorhome. Olha aí. E daí, Mas 38 anos depois disso é que veio o motorhome. O motorhome não veio logo assim, né? Aham. Ele levou mais tempo. É que o Fusquinha é pequeno, né? Ele até aumentar para um outro. O Fuquinha foi para um Verona, do Verona foi para uma F1000, da F1000. 1978 foi isso, esse convite. 78. Uau. Nossa. Faz tempo. E começou então em 95, né? Que a gente começou. E sabe que nós fazemos esse trabalho por esse Brasil sem cobrar um tostão de ninguém. É mesmo. Nosso trabalho é voluntário. É voluntário. Agora, nós nunca passamos necessidades. Sempre houve provisão para todas as despesas que nós viemos. Nós já ganhamos essa Chevrolet, a caminhoneta S10, S10, uma Toyota Olha, Hilux. uma Hilux. e depois da Hilux, então, veio nós o ganhamos. chassis do motorhome, também E ganhamos. daí mandamos construir lá na Santo Inácio, em Gramado, construíram, bem assim como ele está aqui no desenho, capa esse do aí, livro. a capa do livro. Ah, que legal. É de uma foto dele.
Sepinasky que comprou a marca mais antiga de motorhome do país, né? Eles têm Agora recente, não sei se o senhor... Inclusive é do lado deles lá, Sim, né? Turiscar. Turiscar. Que nasceu aqui no Hamburgo, né? Exatamente. Nessa década de 70. É. E antes de ter esse motorhome, onde tinha um parado, a gente encostava. sonhar. Olhava e admirava e sonhava, quem sabe um dia. E esse dia chegou. E eu sempre digo, as pessoas logo perguntam por que será que Deus demorou tanto para atender essa oração? E eu sempre digo assim, às vezes eu não entendia, hoje eu entendo. A nossa coluna ainda aguentava 20 camas por mês. Às vezes nós dormíamos em 20 camas diferentes. E eu disse, agora a nossa coluna não aguentava mais. Então veio o motorhome, que a gente está sempre na nossa cama. Né? Mesma cama, isso tem facilitado. O que eu queria dizer ainda, os carros que nós ganhamos. Sim. A S10 era 0 quilômetros. A Hilux não era 0 quilômetros, mas ela tinha 70 mil quilômetros, praticamente Para nova. a Hilux é 0. E depois nós ganhamos o chassis da Sprinter, CDI 515, onde foi montado então o motorhome em cima. Eu tenho fotos dessas. Tem tudo, desde a entrega do chassis, cada Tudo viagem, tá registrado. tudo tá registrado. Cada vez que nós voltava de uma viagem, nós ia a Gramado ver como é que estava a construção, né? Mas eu gostaria de compartilhar assim umas histórias também, já que a gente está falando de estradas, histórias e bênçãos. Muita coisa, a maioria das coisas aconteceu nos eventos, né? Mas nas estradas aconteceu muita coisa. Por exemplo, assim, eu quero lembrar de Dourados, né? Uma vez uma policial rodoviária nos parou de manhã cedo. Saindo de Dourados? Saindo de Dourados, e daí ela pediu os documentos do carro. Na época era, eu acho que a Hilux, né? Era. E aí pediu os documentos dele, do carro, e daí disse, olha, mas estão longe de casa, né? Estão do Rio Grande do Sul, passeando aqui. E aí o Cláudio disse, não, a gente não está passeando, a gente está a trabalho, a gente trabalha com famílias e casais, e temos um mês de eventos aqui nessa região. Na verdade, só para interromper, na verdade o objetivo do nosso trabalho é resgatar valores morais, éticos e cristãos que a família brasileira vem perdendo. Aliás, não só a família brasileira, né? Sim. Mas aqui nós estamos trabalhando no resgate desses valores. Então nós não falamos nada de novo, nenhuma novidade, tudo é coisa, mas a gente relembra essas coisas que precisam ser relembradas para serem praticadas. Perfeito. Senão elas ficam no esquecimento. Lembra o valor que tem, né? E aí quando essa policial, quando ele disse que a gente trabalhava com famílias e casais, ela estava com os documentos nas duas mãos, numa carteira, no outro documento do carro. Ela deitou na janela do carro e desandou a chorar. Mas chorava, mas assim de soluçar. A gente ficou se olhando, nós não podíamos ir embora, porque ela estava com os documentos e tudo. E aí, de repente, ela disse, olha, eu quero contar para vocês o inferno que foi a minha noite passada com meu marido alcoólatra. Olha. E daí a gente orou com ela, a gente deu Bíblia, então esses acontecimentos assim, né, muita coisa inesperado. Mas eu normalmente eles foram assim, espontaneamente nasciam, né? Mas eu sempre digo assim, ó, todas as pessoas sonham em ter uma família feliz, uma família harmoniosa, uma família, mas nem todos querem pagar o preço para ter ela, né? Agora, a primeira dificuldade já desistem, né? E essa que é a questão. Mais uma história bem, como é que eu vou dizer, engraçada, pitoresca da viagem. Nós temos um retiro, todos têm tema específico, a gente monta um cenário, né? E tudo. Então, um que era a previsão do tempo para o seu casamento, o nome do encontro. E aí a gente leva, né? A gente ainda tem 2 manequins, né? Um homem e uma mulher, e aí a gente montava eles com capa de chuva e tudo, e um guarda-chuva, uma nuvem, escrito nuvem de problemas. Então, assim, o tema principal desse encontro é uma coisa, é você enfrentar uma tempestade preparado, com bota, com capa, com tudo, e outra coisa é você estar bem desprevenido, e no casamento não é diferente. Então, o que nós fazemos... Tem uma foto com o tema desse?
Então, o que a gente faz, ali os manequins, Sim, vamos ver se o Bruno consegue. E aí? E aí a gente tinha, não, naquela época nós tínhamos o Verona, né? E aí o manequim vinha desmontado, assim, as pernas para um lado, atrás do... Toda desmontada, né? E aí nós paramos num posto de combustível, o Cláudio desceu do carro, o cara estava colocando combustível, ele olhou para dentro, ele soltou a bomba e saiu correndo. Mataram alguém. E aí, Exatamente. E aí eu chamei o Cláudio e digo, olha, Cláudio, vai atrás dele. Aí o Cláudio foi atrás dele, né? E ele lá dizendo, eles têm alguém esquartejado. E o Ele ia chamar a polícia? Daí o Cláudio disse, não, isso é apenas um manequim. Não acredita nele, porque tem mancha de sangue, porque os manequins eram, sabe, da viagem, assim. Ai, que bom. E aí ele veio, né? O Cláudio veio, aí pegou um braço e deu para ele, né? Dos manequins, mas isso são histórias assim engraçadas, né? E uma vez também num hotel, né? A gente já parava nos hotéis que a gente conhece bem, sim, né? Sim. E aí tinha um senhor que a gente conhecia bem, o Cláudio desceu, eu fiquei no carro ainda, e os manequins a gente estava voltando do Mato Grosso. Eles a estavam gente sentados no banco no traseiro, com cinto de segurança. chapéu de pantaneiro. E nós tínhamos ganho uns chapéus de pantaneiro, botamos neles. E aí, daí ele perguntou para o Cláudio... Perguntei se tinha vaga, né? Sim, para você sempre tem, mas e o casal que está no carro? E o Cláudio achou que ele estava brincando, disse assim, Não, eles vão dormir. Eles vão dormir na caminhonete. Não, eu faço um precinho bom. Aí o Cláudio disse, mas então... Vai lá, conversa com eles. Aí ele chegou lá, olhou para dentro e eu estava dentro ainda. Daí ele disse, nessa o seu Cláudio me pegou. Então essas são as coisas que... Olha só. Ai. Minutinhos a gente já teve quantas histórias, imagina. tem uma porção. Nossa, Tempo que show. em 25 anos. 25 anos. Vai ter que contar de novo. Bom, Carol, tu viu que o Bruno já está me chamando para o intervalo aqui, mas na volta eu quero conversar contigo Tá para a bom. gente descobrir como é que surgiu, né, esse teu filho, vamos dizer. Porque eu acredito que o livro é um Sim. filho, né? Quando tu pega ele prontinho na mão e começa a olhar e folhear, o cheirinho... É verdade. Não tem como, né? Mas isso a gente vai ter que fazer agora aí na volta do nosso intervalo, rapidinho. A gente vai para o intervalo e volta seguindo aqui nesse bate-papo gostoso demais no nosso Estação Hamburgo de hoje. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida.
Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta com o nosso programa aqui nos estúdios da Vale TV, conversando com os nossos escritores que estão compartilhando através de livros. Deixa eu agradecer aqui a nossa Sandra, incansável Sandra, né? A Sandra Reis, ela que montou essa bancada aqui. Hoje não pôde estar aqui conosco, né? Mas a Zemult está de parabéns aí, toda a equipe, pelo trabalho que a Sandra vem fazendo, né? E ela dá um apoio total aqui. Vocês são testemunhas disso, né? Carol, a gente finalizou o bloco tentando conhecer aí o teu personagem. Conta pra gente, como é que surgiu isso? Também foi de vários relatos e acontecimentos que aconteceram? Sim. Não, peraí, isso aí dá um livro. Sim, também, é baseado em fatos reais, como diria, né? Eu gosto muito de sentar com os idosos e ouvir a história deles, sabe? Eles têm muita coisa para contar, muita coisa para nos ensinar. Então, estando lá na colônia, ouvi a história da sensei, ouvi a história de uma idosa, sentava, tomava um chá e assim elas iam contando isso, como que é? Aí eu perguntava, mas como que era a colônia, né? Quando vocês chegaram, as dificuldades enfrentadas. Então elas contavam de tudo, desde da família, dos filhos, a criação, tudo. E daí eu disse, que legal, interessante, né? E aquilo que a Andrea falou no começo é bem verdade. Muitas crianças não conhecem a colônia japonesa de Voti. Adultos? Não conhecem, sabe? E eu fiquei meio chocada com isso. Eu nunca fui. Eu digo, como assim, né? Tão pertinho aqui, não conhecer. Tem gente que vem de Porto Alegre, gente de longe conhecer. Fora do país, vem. E o próprio votiense não conhece. Daí eu disse, e como eu trabalho com criança, né, eu digo, vou tentar contar essa história para as crianças, né, porque as crianças influenciam muito os pais, então as crianças conhecendo os pais vão querer levá-la a elas. Então eu digo, vou escrever para as crianças, e fui escrevendo, só que como colocar alguns termos e explicar ao mesmo tempo como falar alguns termos. Né? Então eu tentei agregar tudo isso ali no livro, onde ele é um menino, né? Porque o que aconteceu mesmo na colônia, né? Até um certo tempo tinha escola lá na colônia japonesa e depois dali terminava, eles tinham que ir para a cidade, né? Para o centro de Voti estudar. Na Matias terminar os estudos. E eles faziam o trajeto todo a pé pela colônia, não tinha aquele asfalto que se conhece hoje, né? Então, e as pessoas achavam estranho, e a minha própria sensei fala Yayoi, né, que eles, aquela coisa, os japoneses, o olhinho puxado, todo mundo diferente, e eles achavam muito estranho, né, porque eles vêm de uma educação muito diferente de nós brasileiros, né, então era tudo muito estranho. Eu digo, por que não juntar isso então, né? Com a criança se sinta representada, ao invés do Haruto, que é o personagem, né, desbravar esse novo mundo, o pessoal vir para a colônia e desbravar a colônia, né? Então o Haruto sai termina a escola e ele vai então para a cidade, ele traz as crianças para dentro da colônia para conhecer então um pouquinho dos costumes, das festas, dos temas. Então essa foi a minha proposta no livro, né? E não só um livro para leitura, mas então com atividades, né? Porque ali eu tenho que explicar alguns termos para as crianças. Até o relato de algumas mães. Sensei, que elas me chamam de sensei por ser professora de judô, né? Sim. Sensei, tá meio difícil isso aqui. Eu digo, vai lendo, devagar, calma, né? Porque as crianças pegam muito mais rápido que a gente, né? Então eles vão acabar compreendendo e muito da convivência ali, né? Até as minhas crianças do próprio judô. E as crianças não sendo do judô, elas têm muita influência também pelos animes, seriado, mangá, tudo. Então eles conhecem já esse universo. Só que eles conhecem às vezes algumas palavras não tão assim
que o Haruto fala, assim, que são coisas mais cordiais, por exemplo, Yoroshiku onegaishimasu, prazer em te conhecer, domo arigatou gozaimasu. Então ele vai falando tudo isso, explicando, e as crianças curiosas, como toda criança, inclusive no livro, né? O que é isso? É de comer? Como é que se fala e tudo? Então essa é a proposta do livro, né? Para as crianças dialogarem com ele. Aprende a história e aprende a língua. Isso aí, uma pincelada assim, né? Porque eu não sou... E tem continuidade? Já pensa no segundo? Penso, já tô matutando alguma coisa. Vai faltar para dar sequência. Não, tem bastante coisa para escrever. Então eu fiz essas atividades e as explicações ali no final do livro, né? Como se pronunciar e tudo mais, né? Então eu acho que ele não serve só para, né, voltado, quando até eu conversei com a Sandra, trocando muita ideia com a Sandra, né? A Sandra, nossa, me ajudou e uma paciência incrível comigo, né? Eu, primeiro filho, mãe de primeira viagem, né? Eu, Sandra, como é que faz? Aí disse, não, Carol, tem que ser simples, claro, e que as pessoas possam compreender, principalmente o teu público, que é infantil, né? Vai ter o auxílio dos pais. Então, ali explica tudo bem direitinho, pronúncia, como falar, né? Eventos culturais. Até aqui no livro, vou pegar o livro da Andréia emprestado, no mosaico. Eu tô no livro aqui. Ah, tu já? Eu já tava no livro. Já foi uma pincelada da escritora. Sim. Foi aqui, porque como fala das comunidades e tudo mais, por favor. Então, porque como eu faço aula de japonês lá na própria colônia, que a Yayoi Sensei ministra pra gente, tem uma... Tá aqui, ó. A tua parte? Isso, Então tem um concurso, né, que é um concurso nacional dos estudantes de língua japonesa, de todas as escolas de língua japonesa do Brasil. E a Sensei, em 2019 isso. E a Sensei disse, vamos participar. Eu digo, capaz, Sensei, vou participar. Que são concursos, né? Sim. Capaz. Não, eu te ajudo, vai lá, escreve o texto, né? Porque eu vou te ajudar, vamos lá. E ela sempre disposta a ajudar. E ela me ajudou, eu digo, vamos mandar, né? E ganhou. Ganhou o segundo lugar, a redação. Chique, tá aqui. Aí a Andréia colocou no livro aqui, aí aqui tá com os meus aluninhos, né? Logo que eu abri o dojo, sim, tem a fotinho deles aqui. Hoje eles já estão tudo grande, né? Então tem a fotinho deles lá no Engenkai. Pega aqui, ó. No Engenkai, numa participação que nós fizemos. E ganhou o segundo lugar, então, a redação. Daí eu fiquei com essa pulguinha assim, né? Eu digo, quem sabe, né? Não pode virar um livro, né? Eu me inspirar nas histórias e assim daí a foi. Foto. Obrigado, Bruno. Muito bacana, nossa. Que legal. E continua os domingos, o último domingo do mês? Todo último domingo do mês tem a feira, começa das 9 da manhã, vai até às 5 da tarde. E a última feira coincidiu ali com a Feira do Livro, né? Então, nossa, foi bem legal, assim, público tá cada vez aderindo mais à estrutura da colônia também, né? Questão de acessibilidade, né? O asfalto, tudo que tá chegando lá. Então as pessoas estão indo. Até veio 2 ônibus, né? Ela disse, eu digo, onde é que a senhora é? Da onde que a senhora? Não, a gente é de Porto Alegre, mas a gente tá indo para 2 irmãos. Mas eu disse, gente, a gente tem que ir lá na colônia, vocês têm que conhecer, porque reformaram o memorial há pouco tempo também. São diversas as atrações, né? Não é a questão só da culinária. Não, tem tudo, tem o memorial, no próprio Gakko, né? Que é a escola, que é a parte ali onde nós ficamos. Então, por exemplo, a gente faz apresentação de dança, a gente faz a rádio Taiso, então tem oficina de origami, então tem muita coisa. Esportes, eu peguei um domingo e praticaram até esportes no campo ali, tem também, tem apresentações, às vezes eu consigo fazer de judô também, né? Ali defesa pessoal, apresentação de dança. Então a gente a escola fica encarregada dessa parte cultural, assim, né? Que é o que chama o pessoal. O pessoal que tem gente que gosta da comida, mas geralmente quem gosta da cultura vai abraçando tudo da cultura, né? Então, tá bombando nossas feiras lá no último domingo. Que legal. O que eu acho legal é justamente o espaço da escola, que dialoga ali com a comunidade ligada mais à questão da feira em si, né? Mas as propostas da escola, que são propostas educativas, né? E a Yayoi está sempre abrindo a possibilidade para outras oficinas. Eu já dei oficinas de Shigiri, né? Porque é engraçado te ouvir falar e eu me lembrei, quando eu tinha 13 anos, eu ia para a colônia japonesa de Voti para dar culto infantil. Sim, eu Olha. lembro disso. E daí, semana passada, um japonês disse, eu me lembro quando eu fazia presépio vivo aqui.
E aí trazia vaca, tinha vaca, tinha um cavalo, tinha galinha, e a gente fazia tudo porque na colônia japonesa, durante muito tempo, era bem rústico, assim, o chão das casas, ainda hoje, muitas vezes não são nem com algum piso, são de chão batido, né? Então é bacana poder fazer essa relação, e eu penso que como tu, né, nós não somos descendentes de japoneses, mas a gente tem uma ligação, sim, né, assim, afetiva, assim, né? Até quando eu fui apresentar a proposta, né, para o pessoal da cultura, para tentar lançar ali no livro, ela disse, me conta o que é o teu livro. Daí eu fiquei conversando dela, disse, tu é descendente de japonês? Eu disse, nem o minguinho, nem o minguinho, nada. Ela disse, nossa, por que tu fala tanto de... Porque eu gosto, né? Então é isso, é aquela coisa afetiva, assim, né? Que nos move a fazer. E um material também para, como tu falou no começo, né? A gente vai ir e o material vai ficar para outras gerações. Exatamente, né? Temos que compartilhar isso. Eu também quero acrescentar mais alguma coisa. Nós tinha loja de eletrodomésticos, né? Mas há quantos anos a loja lá? Nem sei agora. Não, quantos anos vocês tiveram a loja? Era do pai dele e depois foi nossa, Nós muitos ficamos anos, com a muitos loja, anos. acho que Mais de 20 anos. 20 e poucos anos. E era do seu pai? Sim. Já era a segunda geração. E Como é aí, que é o nome? Central Eletrodomésticos. Central Eletrodomésticos. do lado da Câmara de Vereadores. É do lado da Na Câmara de avenida Vereadores. principal? Na avenida principal. Sim. E aí a gente vendia, quando os japoneses vieram, né? E a gente vendia todas as coisas para eles. E aí eu achava muito engraçado que eles pediam as geladeiras, não sei se hoje em dia ainda vem assim, vinha um estrado de madeira parafusado embaixo, né? Um estrado de madeira. Daí eles diziam, não tira, porque eu não tenho assoalho. Como Então a gente deixava ali em cima, sabe, para não pegar a umidade do chão, porque era chão. E isso me chamava muita atenção, que todos os japoneses pediam para não tirar aquilo, né? Estrado. Sim. Eles compravam com estrado. Daí eles diziam, olha, não tira o estrado. Porque quando a gente levava na casa, entregava, a gente tirava a caixa de papelão, tirava aquela armação de madeira toda, né, jogava para a caminhoneta, levava de volta e a geladeira ficava ali. Mas eles sempre pediam para não tirar isso. O estrado. Esses papelão da geladeira me lembra o tempo da infância, que era o que a gente usava para descer nem fala. descer os barrancos de grama, né? A roupinha ficava bem legal. Me lembrou agora essa época. Como se entrelaçam as histórias, Sim. né? E aqui bem próximo, aqui no Liberdade. O único tio, né, além da minha mãe, que eu conheci, o tio morava aqui, porque ele era da CE, ele se aposentou na CE na época, né? E veio para essa subestação ali da Charlau. Ali era a base dele. Então ele morava naquela linha, porém, né, em Novo Hamburgo, no bairro Liberdade. E ali poucas casas tinham naquela época, né? Estou falando de quase 50 anos atrás, né? E a gente aguardava um vizinho comprar a tal da geladeira para poder ir lá pegar o papelão. Né? Vocês vão descartar. Hoje eles iam perguntar, mas vocês vão fazer o descarte correto? Ou que vocês querem esse papelão aí? Não, e nós pegávamos as canoinhas de coqueiro. Também. Palmeira. Descemos muito barranco com as canoas de coqueiro. Maravilha. Andréia, o que nós já pretende ir para o quinto ou não? Ainda tem que trabalhar bastante esse? Então, como é que tá? esse último a gente conseguiu novamente doar 500 livros, porque cada vez que a gente faz um projeto, nos últimos 2 anos, até agora, a gente doou 2.000 livros desses aqui para as escolas municipais. Esse ano a gente doou 500, um pouquinho mais de 500, para todas as escolas que que irão realizar um trabalho de educação ambiental, algo relacionado ao livro, né? Ou a flora ou a fauna, ou questão de chás, ou questão de flores mesmo, pensando na Cidade das Flores, tintas naturais, questão do lixo, questão da água, né? Então, são muitos os temas e as escolas se inscreveram e os alunos que se inscreveram receberam. Então, tem turmas de primeiro ano. Olha. E é incrível, eu vi uma turminha de primeiro ano no segundo dia, né, após a entrega, fazendo um trabalho maravilhoso e socializando ele no Instagram, sobre a imagem que aparece aqui do corpo humano, né, porque o padre, ele faz uma poética e ele diz que a natureza é como se fosse um corpo onde os ossos são as rochas,
né? Os músculos são tais e tais elementos, os cabelos são feitos das plantas, né? Todos os animais que rastejam, os parasitas estão dentro. Ele vai nomeando, né, os elementos da natureza e ele traz esse olhar para o criador também, que é super bacana de poder trabalhar, né? No momento em que a gente quase nem pode falar disso nas escolas, né? Então, é interessante. E a gente já tem, sim, uma próxima ideia, que é trabalhar um pouco com fotografias antigas, ver como é que eram as casas em Ivoti há 50, 60, 100 anos atrás. A gente está indo rumo aos 200 anos, né? Então a gente tem construções, hoje ainda essa da capa, que é de 1850 e poucos, né? É uma casa inteira, as pessoas ainda moram dentro, da família Frelich, perto da Praça do Skate. Então é bacana a gente poder pensar nisso, né? Legal. Isso aí. Muito bem. E vocês têm ideia do próximo? Porque faltou muita história para botar aqui, né? Estão pedindo muito, mas... Estão pedindo. Mas as viagens são tantas que não está sobrando espaço, né? Tempo para escrever, mas vai sair. Em porcentagem, assim, Cláudio, dá para dizer que tem 10% aqui de tudo que vocês... Ou não chegou a 10%? Acho que nem chega a 10%. Não sei se chega a 10%. Pois mas é, eu chutei ali no máximo 10, né? Mas sabe, porque a cada novo encontro, novas experiências, né? Sim. Sabe que nessas viagens, quem mais aprende somos nós. Exatamente. Indiscutivelmente, nós aprendemos mais. Né? Nossa visão de Brasil, nossa visão de igreja. A nossa visão de igreja mudou completamente, porque quando a gente começou, a gente via nessa região do Vale dos Sinos, igreja evangélica de confissão luterana é isso aqui. Exato. Alemão, não. Quando a gente começou a viajar por esse Brasil, começou a ver novas pessoas professando a mesma fé, mas de uma forma um pouco mais diferente, mais por exemplo, em desinibida, Santarém, os mais descendentes moderno, de índios, né? Sim. Não é aqueles alemãozinhos de olhinho claro, né? Me faz lembrar a história desse menino aqui, Samuel, em Dourados também. Eu estou falando de põe em ordem a tua casa, baseado no texto onde o Ezequias, rei, recebe a visita de um profeta. Esse profeta diz para ele: põe em ordem tua casa, porque é certo que morrerás, não viverás. Daí o Ezequias foi para a parede, encostou na parede assim. Tá lá ele na foto, ó. O rei fez isso, né? Obrigado, Bruno. Falando. E orou para Deus, pedindo: olha, Deus, te lembra daquilo que eu fiz, te lembra como eu vivi, te lembra os valores que eu recuperei. Fez uma porção de coisas, né? E aí, quando nós estávamos viajando de volta... E aí é interessante também dizer da Bíblia que Deus deu mais 15 anos de vida para ele, né? É relato da Bíblia, por causa da oração. Daí nós recebemos uma imagem, essa imagenzinha aí do menino e da mãe dele, dizendo que ele resolveu agora fazer que nem o rei Ezequias. Quando ele for orar, ele vai... na parede. Que legal. E daí naquela noite para ele demonstrar foi a humildade, porque é isso que ele queria demonstrar, né? Lembrando que a gente tem ali em 14 colônias, acho que a mais antiga em atividade, né? A igreja. 48. Picada 48, né? Picada 48. Errei Errei a picada agora. Isso. Aliás, Picada 48. Não é mais Picada 48 lá, né? Agora já mudou o nome também? Não, mas eu digo o lugar, né? Não é mais Picada 48 lá o nome. Sim, Picada 48, Baixa de Lindolfo Collor. Lindolfo Collor. Sim, Lindolfo Collor. Ivoti, né? A Isso. Picada Capivara virou Lindolfo Collor. Isso aí, ó, essa história a gente também conta. Como Arroio Viado virou Presidente Lucena. Isso aí. E assim vai. Carol, o homem já está me dizendo que está no final do programa já, tia? Sério? Um minutinho para cada um, dá tempo ainda? Rápido. Então vamos ao teu minuto final, te parabenizar pela iniciativa. Obrigada. A gente aguarda a sequência dessa linda história aí, Sim. né? O nome, como é que surgiu? Haruto, na verdade, eu pensei num outro nome, mas não fechou muito, e daí conversando, sempre dialogando com a sensei, né, e tudo mais,
ela surgiu, disse, um nome, né, algo porque no japonês todo nome tem um significado, né, então é um menino que brilha como o sol, né, então ele trouxe para aquela comunidade ali, aqueles alunos, aquela escola que estava acostumado sempre com a mesma coisa, ele trouxe um diferente, né, então ele mostrou um novo mundo. Até bem rapidinho uma história, como eu sou professora de anos iniciais, eu dava aula aqui em Novo Hamburgo, lá no Canudos. E daí era o ano das Olimpíadas, 2021, a gente estava transição saindo da pandemia. E daí eu fiz um projeto e trouxe meus alunos para Ivoti, para o memorial, né? Mostrei um pouquinho de judô, fiz um projeto antes, falei um pouquinho e trouxe eles. Bom, eles amaram aquilo lá, né? E daí é engraçado que quando a gente voltou, eles estavam acabados, porque foi o dia inteiro, eu levei eles no meu dojo para praticar judô, na colônia, piquenique. Nossa, prof, como o Japão é longe. É uma coisa tão espontânea assim, porque eles viram a Arima, né? É uma senhora lá que tá no livro do Kyrie. Eles não estão errados, o Japão é longe eles mesmo, disseram, né? nossa, prof, como o Japão é longe. E quando eles desceram assim, eles falando, mãe, a gente foi pro Japão, sabe? Então é isso, sabe? Então eu sempre procuro um jeito de colocar ali a cultura japonesa em algum momento, desde contação de história. Então o Haruto faz isso, apresenta um pouco a colônia, né? Apresenta um pouco da cultura de uma forma que as crianças vão se identificar com ele. Parabéns. Obrigada. Vamos aguardar o próximo já. Sim, a eu tô pensando. Da história, eu tô pensando, na verdade, daqui a pouco ele mais adolescente, assim, com algumas descobertas, né? Eu só quero socializar de que a Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos aceita sugestões de temas para livros, aceita fotografias antigas. A gente precisa muito fazer uma acervo da nossa cidade, né? Digitalizar essas fotos, a gente não precisa ter elas impressas, mas a gente precisa fazer arquivo, né? Então a sociedade está à disposição para quem tiver material, né? Há poucos dias eu vi uma fotografia da enchente de 1965, né? De Ivoti, que foi maior que essa agora, a última. E a foto é incrível. Até então eu não tinha visto. Então, assim, aos poucos, né? História puxa história. Sim. Né? E a comunidade está convidada para participar, aderir, se inscrever. A Carol faz parte do grupo também, da sociedade. Somos 80 membros. Recentemente a gente viu fotos de Ivoti no museu em São Leopoldo. Isso aí, São Leopoldo. Onde é a Doma hoje, atual, né? Aquela casa, porém bem antes de ser a casa a Doma. não é de lá, né? A casa não é original do núcleo. Essa é uma outra história para contar. Foi levada para lá. E também uma da Sociedade de Harmonia, que tem lá no Museu de São Leopoldo. Exato. Me chamou a atenção, assim, 2 fotos de Ivoti lá no Museu de São Leopoldo. Lorita e Cláudio, qual é a mensagem final? Parabéns pela iniciativa de compartilhar com a gente Esse livro é seu. É mesmo? Eu vou viajar com vocês. Eu vou viajar com vocês aqui, de Cláudio para Cláudio. É bonito. Não, obrigado. O recado final é que nós temos também um canal no YouTube. Opa! Com esse mesmo nome, Cláudio Lorita Estradas, Histórias e Bênçãos. Nós, cada quarta-feira, transmitimos uma live às 19 horas. Sempre um assunto relativo ao resgate desses valores. Sim. Para famílias, para casamentos, para educação de filhos, enfim, tudo nessa área. Precisamos de inscrições, nós estamos com 860, se não me engano, inscrições, inscritos. Vamos chegar a 1000 agora, esse mês aqui, a meta. A meta é chegar nos 1000, né? Pelo menos nos 1000. Sim. E Cláudio Lorita Estradas, Histórias e Bênçãos é o nome do canal. Ela foi uma sugestão que apareceu numa das feiras de livro aí, onde nos deram essa sugestão que deveria fazer isso e fizemos. Já estamos com mais de 90 e quantos vídeos lançados já. Parabéns pela iniciativa. Então, inscreva-se. E também aceitamos convites para palestras, para retiros, para igrejas, para escolas. Independente de placa da denominação, seja católica, luterana, batista. O que vale é a família. Vale a família, não é... Vale a Deus que é o mesmo. Exatamente. Não importa a placa que a igreja tenha. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui. Um privilégio. Parabéns. Obrigado mais uma vez a você, Sandra, que organizou essa bela bancada. Daria mais 1 hora no mínimo de programa aqui para a gente continuar falando, né? Vamos ter que voltar, aqui. Obrigado ao Bruno, o Vitor, que estavam aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E amanhã a gente vai estar novamente aqui
com o pessoal. Amanhã é quarta-feira, a gente vai trazer aqui o nosso pessoal aí do Amo Criança, né, que é uma instituição que cuida, né, das crianças com câncer, que na verdade cuida de toda a família. Eles estão com mais um evento, e todo evento que a Amo tem, eu digo, o programa está lá, o espaço está inteiramente à disposição para divulgar, e é isso que nós vamos fazer amanhã à noite. Você é o nosso convidado, 8 da noite. De segunda a sexta, 8 da noite, o nosso encontro é aqui na Vale TV. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.